De volta com o cenário político, nesta quinta-feira, estamos falando sobre educação. O nosso entrevistado de hoje é Rômulo Arnaud, coordenador do SINT, aqui no Rio Grande do Norte. Neste terceiro bloco, é o momento da sua participação. Então, manda a sua mensagem aqui através das redes sociais do Cenário Político TCM ou no WhatsApp 98802-8979. Vou saber da opinião do Rômulo, retomando aqui a nossa conversa, sobre uma cobrança, inclusive, do próprio Ministério Público, da separação da educação entre particular e pública. Segundo o Ministério Público, educação é educação. Mas na rede privada, esse retorno presencial dos estudantes aconteceu, suspendeu, continua em formato remoto. Como é que o senhor avalia, Rômulo, essa divisão, né? E por que existe essa diferença entre o particular e o público? Olha, Ronúvio, o Diese publicou uma pesquisa recentemente e mostrou que o número de professores afastados pelo Covid, né, resultado da morte e do afastamento pelo Covid, foi muito alto. E essa pesquisa foi feita entre os profissionais do INSS, ou seja, de empresas privadas. Então, inclusive professores, né, e outras categorias, o pessoal que trabalha na saúde, são as pessoas que teve um maior índice de afastamento. Então, eu tenho certeza, né, eu conheço muita gente que trabalha na rede privada, eu, inclusive, trabalhei 13 anos na rede privada de educação. Eu conheço e sei da situação dos professores, tenho certeza que a grande maioria gostaria de não passar por essa dificuldade. Eu sei que muitos professores tiveram problemas psicológicos, o medo e o pavor, né? O medo durante esse processo das aulas que foram suspensas, retornaram novamente, e eu sei o quanto esses professores estão, alguns com problemas psicológicos, inclusive com tratamento médico. Na educação pública também tem isso, né? Muitos trabalhadores na educação, em função dessa nova modalidade de ensino, que é complexa, que os professores tiveram que se adaptar, também muitos estão passando por problemas psicológicos. Então, assim, eu sei que esses professores, né, da rede privada gostariam muito de ter um sindicato combativo, um sindicato que defendesse a sua categoria, que defendesse essa categoria. Infelizmente, eles não têm, pelo menos a nível de organização, que o SINT tem. Então, é óbvio que os professores da educação pública do Estado do Rio Grande do Norte se sentem representados, porque o SINT estava correto naquele momento. O tempo mostrou, né? O tempo mostrou, a situação pandêmica aqui no Estado do Rio Grande do Norte e no país mostrou que nós estávamos corretos. Ainda bem que nós tivemos, né, força, tivemos capacidade de diálogo com o governo, e o governo voltou atrás e não iniciamos naquele momento. Agora, nós estamos vendo os índices epidemiológicos melhorando, né? Nós estamos vendo a população sendo imunizada, os leitos clínicos aí nesse momento diminuindo bastante, pessoas ocupando esses leitos clínicos, mas, no entanto, nós temos uma nova ameaça pairando, né? Inclusive no mundo, que é a variante Delta, que, inclusive, algumas pesquisas mais recentes já mostram que os imunizantes que temos até agora podem não estar fazendo efeito sobre essa nova variante. Olha a ameaça que nós estamos. De repente, até os trabalhadores da educação e a população que esteja sendo imunizada pode não estar nos próximos dias protegido dessa variante, que já teve casos em São Paulo, Rio de Janeiro. Se desconfiava alguns casos aqui no Rio Grande do Norte, que acabou não se confirmando. Mas, enfim, é uma nova ameaça, uma ameaça que está pairando aí. Inclusive, eu estava vendo agora aqui no Japão, né, os Jogos Olímpicos já não vai ter público, né, porque está aumentando os casos na Europa. Então, se nós estamos ainda num processo de imunização, não existe pessoas meia imunizadas, ou é imunizado ou não é. Então, os trabalhadores em educação, infelizmente, não estão imunizados, e mesmo que estivesse com essa nova variante, né, ainda
algumas pesquisas mostram que os anticorpos das pessoas que foram acometidas por essa nova variante diminuíram muito, mesmo aquelas vacinadas. Então, é uma ameaça no ar, né? E nosso sindicato está fazendo o papel que é cumprir, quer defender a categoria, quer defender a vida dos trabalhadores da educação, mas não só isso, defender a vida da população. Se a educação pública estadual e municipal voltar, isso representa 800 mil pessoas no Rio Grande do Norte circulando, andando de ônibus, andando nos transportes escolar, muitas vezes todos superlotados, entrando em contato uns com os outros. Então, se nós estamos numa situação melhor, se estamos prestes a estar imunizados, para que esse assodamento? Vamos ter um pouco mais de paciência, os professores estão trabalhando e estão trabalhando bem, né? É óbvio, nós reconhecemos, a educação remota não é a mesma coisa. Nós não defendemos a educação remota para a vida toda, mas nesse momento, para preservar a vida de professores, preservar a vida de funcionários de escola, preservar a vida de alunos e dos pais dos alunos, nós estamos com essa posição de voltarmos quando estivermos imunizados. Agradecemos aqui ao Niel do Sumaré participando, pedindo alô para Carol Ribeiro, está de férias, está aí mandando aqui um abraço para Carol. Temos também aqui a participação, deixa eu ver o nome, é o Manuel Andrade do Nascimento, interagindo conosco aqui. Ele diz que está assistindo o cenário político TCM, fala sobre as questões que envolvem os vereadores que falaram aqui durante o programa. Ele pede para visitar a situação do bairro Bela Vista, que encontra-se abandonado pelo Poder Público Municipal, diz aqui em sua mensagem. Quem também interage conosco é o Dantas Rocha, que diz o seguinte: está tudo acontecendo de forma atrasada na vacinação, porque o presidente causou tudo isso. É o que diz o Dantas Rocha interagindo conosco. Quem manda mensagem perguntando sobre dinheiro, salário, é a Fátima. Ela pergunta: existe alguma previsão, Rômulo, para o pagamento dos 40% do 13º dos inativos? Ela já pergunta sobre questão salarial. Tá, eu agradeço a Fátima pela pergunta. Na verdade, o que existe é um calendário. Desde o início do ano, o governo afirma lá no calendário que vai pagar o 10º total, né, no final do ano, no mês de dezembro, sem determinar uma data, mas que pagará no mês de dezembro. Eu lembro que o ano passado também era assim e o governo acabou antecipando no mês de outubro, mas até agora, Fátima, nós não temos essa previsão dos 40% ainda não. O que nós temos é no mês de novembro o restante o restante do 13º de 2018, né, que tem uma parte ainda que não recebeu. Essa parte que não recebeu total, recebeu 2 mil e falta o restante. No mês de novembro, segundo o governo, será pago o restante de 2018. Agora, o 10º desse ano, o que nós temos até o momento é o pagamento no mês de dezembro, total. O Jorge Mendes interage aqui conosco, manda uma mensagem, ele diz: a verdade é que a pandemia agravou mais ainda a situação da educação. As aulas remotas não têm a mesma qualidade das aulas presenciais e digo isso na rede privada de educação. Imagina a rede pública, que tem precariedade tanto no ensino como na infraestrutura das escolas. Pergunto como o SINT vai atuar para recuperar a qualidade do ensino nas escolas em quase 2 anos somente de aulas remotas. Realmente, nós concordamos com você. De fato, as aulas remotas, longe disso, né? Nós sempre dissemos isso e eu reafirmo também que, em função, o governo, inclusive, deveria ter, tanto o governo federal como o governo estadual, deveria ter um programa de conectividade, né, para melhorar a conexão, para que os alunos tenham equipamentos para assistir aula, para que os professores que estão usando recursos próprios para comprar notebook, para comprar iluminação, para comprar câmera, usando a sua internet, usando a sua casa, né, sua energia para dar aula. É verdade, não tem. Lembrar também que o próprio presidente Bolsonaro, né, vetou e agora, inclusive, está usando a AGU, né, um projeto de lei que obrigava o governo a investir 4 bilhões do FUST, que era um fundo para equipamentos eletrônicos, usar esses 4 bilhões para comprar equipamentos para os alunos, dar conectividade, para os professores, etc. O governo vetou, o Congresso derrubou o veto e agora a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou no STF para não cumprir
essa lei que foi sancionada pelo Congresso, já que o presidente vetou. Então, isso mostra, né, que a educação não é prioridade e, independente disso, né, mesmo quando a pandemia passar, é óbvio que essas ferramentas serão cada vez mais necessárias, porque serão um instrumento de complemento para a educação, inclusive para tentar recuperar, né, para a gente ter projetos para recuperar esse tempo perdido. Então, o CITO vai atuar, vai continuar defendendo isso, para que tanto o governo federal como o governo estadual tenham programas de conectividade e também de compra de equipamentos para professores e alunos. O Alisson Moisés, ele participa aqui através do Instagram perguntando: boa noite, os professores da rede privada não adoecem não, professor Rômulo? Adoecem, né? E é como eu disse, se eles tivessem um sindicato forte, né, organizado, certamente esse sindicato estaria cobrando, né, e cobrando das escolas mais para que eles não tivesse voltado, primeiramente, né, e que tivesse as melhores condições possíveis. Eu conheço vários, como eu disse, sou da rede privada originalmente, iniciei minha carreira como profissional na rede privada, conheço a realidade e sei o quanto os professores da rede privada estão sofrendo, adoecendo tanto de Covid, como adoecendo psicologicamente, com o medo, a pressão psicológica que sofre nesse momento. Ainda bem que a situação está melhorando, mas aqui eu me solidarizo com esses trabalhadores em educação da rede privada. A Fátima Diogo também manda mensagem aqui no Instagram dizendo o seguinte: é muito bom as aulas presenciais, mas não sou de acordo neste momento de pandemia, até porque os professores e funcionários das escolas estão recebendo essa imunização, pelo menos com a primeira dose. E os alunos vão ficar como nessa situação? Vejo que estão pensando só nos profissionais e não nos estudantes, uma vez que tem uma filha de 15 anos que está cursando o ensino médio e, como mãe, eu não autorizo ela a ir à aula presencial, até porque ela é de um grupo de risco muito alto e não vou deixar ela ir para a escola presencial sem ser imunizada. Não existe perspectiva ainda de vacinação dos estudantes, mas a própria Pfizer, ela está sendo aplicada em crianças nos Estados Unidos. Vamos ver se chega a dose suficiente para imunizar também os estudantes, né, professor? Exatamente. Na verdade, nós estamos muito atrasados, né? Não adianta dizer que nós somos o quarto em números absolutos. A realidade que deve ser aferida é do ponto de vista proporcional. Nós só temos no Brasil hoje algo em torno de 13, não sei se já chegou a 14% da população imunizada de fato, né? Isso é muito pouco para um país que tem expertise, que tem know-how no sistema de imunização com outros tipos de vacina. O Brasil é conhecido mundialmente como ter um dos maiores programas de imunização, ser capaz de imunizar 5, 6 milhões por dia, mas infelizmente isso não está sendo utilizado, está sendo subutilizado porque não tem a vacina, porque o governo postou, porque, enfim, não teve interesse, foi oferecido milhões de doses e o governo, a CPI está aí mostrando que o governo fez corpo mole. Então, inclusive, nós, professores, nós, trabalhadores na educação, poderíamos já estarmos vacinados há mais tempo, inclusive já concluindo o processo de imunização para a gente voltar a dar aulas presenciais. Eu posso garantir a você, Vonúvio, e a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo, e o pessoal que está nos ouvindo, a grande maioria dos professores estão loucos para voltar a dar as aulas presenciais, né? Porque quem não é da área não tem dimensão da dificuldade que são as aulas remotas, né? A dificuldade de se adaptar a essa realidade, de usar até a sua casa como uma sala de aula, em casas que não foram construídas com esse objetivo. Agora mesmo eu estou dando essa entrevista aqui da minha cozinha, porque outros espaços da minha casa estão ocupados, né? Então, é uma dificuldade, né? Os alunos... Sim. Alô? Estou ouvindo, estou ouvindo. Os alunos... Agora caiu o áudio aí do nosso entrevistado, Rômulo Arnaud.
Vamos ver se a gente restabelece aí para a gente finalizar o nosso programa desta quinta-feira. Voltou aí ou caiu? Ah, tem que desmarcar o mudo aí, professor. Ó, temos aqui a pergunta, deixa eu ver aqui, da Ana Santana. A Ana Santana pergunte a Rômulo aí se ele sabe informar quando nós vamos receber o mês de dezembro de 2018. Santana, ela pedindo aqui, dá tempo ainda a responder aí? Voltou a nossa conexão? Ora, imagine só se é complicado a gente fazer uma entrevista via Skype, que só é o entrevistador, né, e o entrevistado, e uma aula virtual, né, uma aula com o professor e vários outros alunos. Imagine só o quanto que é difícil. Realmente eu conheço professores que estão buscando a vacina, né, querem o retorno presencial, mas querem com segurança o retorno presencial dessas aulas. Caiu, né? Caiu a nossa conexão com o professor Rômulo. Queria que desse certo para a gente só finalizar aqui a nossa participação, a nossa entrevista desta quinta-feira. Mas sobre a sua pergunta, viu, dona Santana? A governadora falou aqui em entrevista ao Cenário Político na semana passada que ela vai quitar esses atrasados até janeiro de 2022. Né? Vai ter uma parte aí em novembro deste ano 2021 até janeiro de 2022. Tomara que pague aí o que deve o governo do estado. Não é porque é lá a dívida de Robson que a gente vai esquecer, não. Precisa pagar sim. Não deu mais para conectar o Rômulo Arnoux. A gente agradece a audiência de você que nos acompanhou em mais esta edição do Cenário Político TCM. Muito obrigado pelas participações. Amanhã a gente volta falando sobre segurança. O nosso entrevistado é o secretário estadual de Segurança Pública. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço.